Projeto de estradas, aula número 6, concordância horizontal circular simples. Existem basicamente dois tipos de concordância horizontal. A concordância em curva circular simples, composta exclusivamente por um raio de círculo concordando duas tangentes da poligonal. E a outra curva é a curva circular com transição. Essa curva é composta por dois segmentos de uma curva com raio de curvatura variável, normalmente é uma espiral, podendo ter ou não uma parte central circular, como será visto brevemente. Vamos então começar com a curva circular simples, vendo os seus pontos notáveis, que são o PC e o PT. PC é o ponto de curva, onde ela começa, onde ela termina PT. Convém ressaltar que, por convenção, o sentido do estaqueamento em projetos de estradas é sempre da esquerda para a direita, por convenção. Então, PC é onde começa a curva, PT é onde termina a curva. O centro da curva O, o ângulo central, AC. PI é o ponto de inflexão das poligonais, e delta é o ângulo de deflexão. Evidentemente que o ângulo de deflexão é igual ao ângulo central. E D, o desenvolvimento da curva, e R, o raio. Outros elementos, a tangente externa, que é a distância do PC até o PI, tangente externa. O afastamento, que é a distância do PI até a curva. Corda é um segmento qualquer retilíneo ligando dois pontos da curva. E grau da curva, chama-se grau a parcela do ângulo central correspondente a uma dada corda. Então, grau da curva é a parcela do ângulo central para uma dada corda. Principais relações geométricas. Como visto, o ângulo central é igual à deflexão delta. A tangente externa será igual ao raio vezes tangente de AC sobre 2. A tangente externa, olhando este triângulo retângulo, ela é igual ao raio vezes a tangente de metade do ângulo central. Então, tangente externa é igual ao raio vezes a tangente de metade do ângulo central. Lembrando que existe um valor de raio mínimo, nenhuma curva pode ter um raio inferior ao raio constante da tabela do manual de projeto do DENIT, que nós já vimos inclusive em módulos passados. Por exemplo, numa rodovia classe 1 em região ondulada, a velocidade diretriz é 80 km por hora, a superelevação máxima é 10. Em função da velocidade da superelevação máxima, a tabela fornece o valor mínimo dos raios. Aqui neste exemplo, 210 metros. O comprimento total da curva, ou seu desenvolvimento, é igual a C sobre 180 vezes π vezes R. Comprimento de um arco de círculo. O afastamento é igual à distância do ponto O até o ponto PI menos o raio. Por outro lado, observando-se este triângulo, o raio R é igual à distância OPI vezes o cosseno de AC sobre 2. Então, usando-se essas duas relações, o afastamento é igual à distância OPI menos R, e OPI cosseno AC sobre 2 é igual a R. Substituindo-se o valor de OPI por R sobre cosseno de AC sobre 2, então obtém-se que o afastamento é igual a R sobre cosseno de AC sobre 2 menos R. Ou seja, o afastamento é igual a R, que multiplica a secante de AC sobre 2 menos 1. Lembrando que
No terreno, a locação da curva é sempre feita por cordas, uma vez que em topografia as distâncias são sempre medidas em linha reta e não pelos arcos. Assim, utiliza-se uma grandeza chamada grau da curva, que é definida como a parcela do ângulo central correspondente a uma dada corda C. Isto porque, no momento da locação da curva no campo, são medidas as cordas C em relação a um ponto de instalação do aparelho. Dessa forma, cada corda corresponde a uma parcela do ângulo central, chamado GC. Ora, tomando-se um desses retângulos, dividindo-se em dois, cada triângulo, tomando-se cada um desses triângulos e dividindo em dois triângulos retângulos, nós obtemos que o seno de GC sobre 2 é igual a metade da corda C sobre 2 dividido por R. Ou seja, o seno de GC sobre 2 é igual a C sobre 2R. Tirando-se então o valor de GC, obtém-se que GC é 2 vezes o arco cujo seno é C sobre 2R. Logo, o grau para uma dada corda é função do comprimento dessa corda e do valor do raio. Se nós nessa expressão tirarmos o valor do raio, nós obtemos que o valor do raio é igual à corda C dividido por 2 vezes o seno de GC sobre 2. Normalmente, em topografia, as estacas são marcadas de 20 em 20 metros, mas nas curvas, a maioria dos topógrafos prefere marcar com cordas menores para evitar a propagação de erros. Dessa forma, para uma corda de 20 metros, então, nessa equação, para uma corda de 20 metros, nós teremos um G20 igual a 2 vezes o arco, cujo seno é 10 sobre R. Se o topógrafo marcar de 10 em 10 metros para maior precisão, o G10 será 2 vezes o arco cujo seno é 5 sobre R. Ou, se ele quiser marcar de 5 em 5 metros, o grau para uma corda de 5 metros, o G5 é 2 vezes o arco, cujo seno é 5 sobre 2R. O topógrafo precisará conhecer o ângulo de deflexão a ser dado para a marcação de uma determinada corda C. Então, a deflexão a ser dada no equipamento, observando-se este triângulo, sabe-se que esse ângulo de deflexão aqui fora é o mesmo interno desse triângulo. Então, este ângulo total de deflexão é o próprio GC. Logo, o complemento desse ângulo é 180 menos GC. Como se trata de um triângulo isósceles, esses dois outros ângulos serão GC sobre 2. Então, a deflexão a ser dada é igual a metade do grau. A deflexão a ser dada no aparelho de topografia será metade do ângulo central. Então, a deflexão será igual a GC sobre 2. Então, se o topógrafo quiser marcar uma corda de 20 metros, ele terá que calcular uma deflexão para 20 metros, que será igual ao G20 sobre 2. Mas, como nós não sabemos qual o tamanho da corda a ser usada pelo topógrafo, nós normalmente em projeto de curvas, nós calculamos a deflexão para uma corda de 1 metro e o topógrafo no campo escolhe o tamanho da corda que ele quer medir e simplesmente multiplica o ângulo de deflexão pela corda, pelo comprimento da corda que ele está adotando. Então, dessa forma, para uma corda de 1 metro,
nós teremos a deflexão, o ângulo central de um GC sobre C. Repare que nós dividimos o comprimento da corda por C, então o ângulo central também será dividido por C, e a deflexão a ser dada é GC sobre 2C. Dessa forma, a deflexão para 1 metro, para a corda de 1 metro, chamada de DPM, deflexão por metro, é igual a GC sobre C sobre 2, metade do GC. Ora, se nós temos o G20 calculado, bastará dividir o G20 por 40. Para garantir uma boa precisão na locação da curva, nós devemos, nos nossos projetos, calcular o raio da curva de formas que a DPM seja inteira em minutos, para que o topógrafo tenha precisão em minutos na locação das curvas, o que evitará a propagação de erros. Dessa forma, é conveniente, embora não seja obrigatório, é conveniente que a DPM da curva seja inteira em minutos. Para que a DPM seja inteira em minutos, o que vai acontecer é que o raio da curva terá que ser fracionário. Mas aí não há problema. O importante é que a DPM seja inteira em minutos, ou seja, que o G20 seja múltiplo de 40 minutos. Para que a DPM dê inteira em minutos, o G20 tem que ser múltiplo de 40. Vamos fazer um pequeno exemplo para mostrar este cálculo. Vamos admitir que se tem uma curva com raio de 300 metros e nós queremos calcular um novo raio maior do que 300, de modo que o grau G20 da curva seja múltiplo de 40 minutos. Vamos ver primeiro qual é o G20 dessa curva. Ora, para raio de 300 metros, G20 é igual a 2 vezes o arco jusseno é 10 sobre R, então 10 sobre 30, dá 3 graus 49 14 segundos, ou seja, esta curva de raio de 300 metros tem um G20 de 229 minutos e 14 segundos. Para nós arredondarmos para múltiplo de 40 minutos, o múltiplo mais perto menor. Por que menor? Porque diminuindo-se o G20, aumenta-se o raio. Diminuindo-se o G20, aumenta-se o raio. Eu quero um raio maior. Então, nós vamos diminuir esse G20 para o menor múltiplo de 40 minutos, que aqui, no caso, será 200 minutos. Então, se nós adotarmos um G20 de 200 minutos, ou seja, 3 graus e 20 segundos, o novo raio será, pela equação já apresentada, C sobre 2 seno de GC sobre 2, ou seja, 10 sobre 2 seno de GC sobre 2. Já operamos o 20 sobre 2, então 10 seno de 3 graus e 20 dividido por 2, que dá 343,823 metros. Então, dessa forma, se nós passarmos essa curva de raio 300 para 343,823, o topógrafo vai ficar muito satisfeito porque ele terá uma DPM de apenas 5 minutos. E será fácil, ele terá boa precisão na locação, que seria o G20 dividido por 40. Então, esta é uma boa prática, embora não seja, repito, não seja obrigatória por manual. Vamos fazer mais um exercício, calculando agora todos os elementos de uma dada curva. Vamos admitir que a primeira curva de uma rodovia circular simples tem deflexão de 45 graus e 30 minutos. O raio da curva é de 171,984 metros e o PI está distante 3.604,120 metros da estaca zero. Determinar os elementos da curva e as estacas dos pontos notáveis. Então, começando-se, aplicando simplesmente as relações trigonométricas apresentadas. Então, a tangente externa é igual a R tangente de AC sobre 2, substituindo o valor do raio e do ângulo central,
obtemos uma tangente externa de 72,119 metros. O desenvolvimento da curva, AC sobre 180 vezes πr, 45 graus e 30 minutos dividido por 180 vezes π vezes o raio, dá 136,576 metros. O afastamento, que é igual a R secante de AC sobre 2 menos 1, substituindo o valor do raio e substituindo o valor do ângulo, obtemos 14,509 metros. O grau da curva para uma corda de 20 metros, G20. Então, aplicando a equação deduzida, é 2 vezes o arco, cujo seno é 10 sobre R. Substituindo os valores, obtemos 6 graus e 40 minutos, ou seja, 400 minutos. Muito bom essa curva. Essa curva terá uma deflexão por metro inteira em minutos, o que é muito bom, recomendável. A deflexão para 20 metros, é o G20 sobre 2, ou seja, 3 graus e 20. E a deflexão por metro, a DPM, é G20 por 40, que é então 10 minutos, um excelente valor para o topógrafo. Temos então a nossa curva, sabemos que o comprimento, a extensão da estaca zero até o PI é 3.604 vezes 120 metros, calculamos a tangente externa, que é 72,119, e calculamos o desenvolvimento da curva, 136,576. Falta calcular agora qual é a estaca do PC e qual é a estaca do PT. A estaca do PC vai corresponder à distância da estaca zero até o PC, ou seja, 3.604,120 menos 72,119 dividido por 20 metros, estaca de 20 em 20. Então, a estaca do PC vai ser a distância total da estaca zero ao PI, 3.604, menos a tangente externa, que nos dá 3.532,001. Dividido por 20, vai nos dar 176 estacas inteiras. 176 vezes 20 dá 3.520 metros. Então sobram 12,001. Como o número das estacas vai a precisão até centímetro, despreza-se a terceira casa, arredonda-se, no caso, então, é desprezado esse 1 milímetro. Então, a estaca do PC fica estaca 176 mais 12 metros. Porque 176 vezes 20 é 3.520. 3.520 mais 12, 3.532. A estaca do PT será a estaca do PC mais o desenvolvimento. Então, a estaca do PT é a estaca do PC mais o desenvolvimento da curva. Ou seja, estaca 176 mais 12 mais 133,576 dividido por 20. 136,576 dividido por 20 dá 6 estacas inteiras mais a fração 16,576. 6 estacas inteiras, 120 metros, sobram 16,576. Para somar duas estacas, soma-se primeiro a parte fracionária, então 12 com 16,576 dá 28,576, que é maior do que 20 metros, então passa-se uma estaca inteira. Então, o que era 28,576 passa a ser 8 vezes 576, arredonda-se para 58, e aquela uma estaca inteira a mais é adicionada às estacas inteiras. Então, 6 com 17, mais 176, estaca 183. Logo, a estaca do PT será a estaca 183 mais 8,58. Dessa forma, a representação de uma curva num projeto é o seu desenho com os dados calculados dela. Raio, tangente externa, desenvolvimento, a deflexão por metro, a estaca do PC e a estaca do PT. Uma observação importante agora é sobre um
provável erro, ou um erro que se comete, quando se loca a curva no campo através das suas cordas. O comprimento real da curva, é o seu desenvolvimento. A C sobre 180 vezes π vezes R. Mas acontece que no campo, a curva é locada por cordas. Em topografia, as distâncias são todas medidas em linha reta. Então, o comprimento da curva calculado pelo número de cordas marcadas será igual ao ângulo central dividido por G, que é o ângulo de cada corda, vezes o comprimento da corda. Então, é o número de ângulos G vezes o comprimento da corda. E é isso que é marcado no terreno. Divide-se o ângulo central em vários ângulos G e multiplica-se pela corda. Isto aqui é marcado no campo. Em consequência, tomando-se apenas um desses triângulos, nós temos que o arco é igual ao raio vezes o G. Entrando-se o G em radianos, logicamente. O comprimento do arco é RG, o G em radianos. O comprimento da corda é igual a 2 vezes o raio, cujo seno é G sobre 2. Logo, o erro que se comete admitindo-se a corda no lugar do arco, o erro que se está cometendo, é a diferença do comprimento do arco menos o comprimento da corda. Ou seja, isto é igual a R que multiplica G menos 2 vezes seno de G sobre 2. Pois bem, este é o erro que se comete a cada corda marcada. Vamos substituir a R por A sobre G. Então, no lugar de R, vamos substituir A sobre G, logicamente G em radianos. Assim, a expressão do erro fica igual a A sobre G, que multiplica G menos 2 vezes seno de G sobre 2. Desenvolvendo seno de G sobre 2, já que a gente quer calcular erro, temos que desenvolver o seno em série de Maclaurin, série ímpar. Então, seno de G sobre 2 é igual a G sobre 2, menos G3 sobre 48, mais etc. Vamos parar a série no segundo termo a favor da segurança. Obtemos um erro maior, porque se o próximo erro for positivo, se nós considerarmos, o erro vai diminuir. Então, vamos parar no segundo termo a favor da segurança. Então, G menos 2 vezes G sobre 2, isto aqui elimina, vai ficar o G3 sobre 24. Já que está multiplicado por 2, vai ficar 24. Então, nós estamos desprezando a partir do terceiro termo a favor da segurança. Logo, o nosso erro será aproximadamente A vezes G ao quadrado sobre 24. Voltando agora o valor de G, que é A sobre R, como G é igual a A sobre R, e substituindo-se nessa expressão, nós obtivemos que o erro é igual a A ao cubo dividido por 24 vezes R ao quadrado. Vamos agora analisar a magnitude desse erro para os casos práticos reais. Então, o erro é A ao cubo por 24R ao quadrado. A conclusão imediata é quanto maior for o valor do arco, maior será o erro. E quanto menor for o raio da curva, maior será o erro cometido. Se nós quisermos um erro, para nós admitirmos um erro máximo de 1 centímetro, para um erro máximo de 1 centímetro e para uma corda de 20 metros, o raio da curva deve ser no mínimo 180 metros. Se a corda for de 10 metros, o raio da curva deve ser no mínimo 65 metros. E se a corda for de 5 em 5 metros, basta que o raio da curva seja maior do que 25, que este erro será maior do que este mínimo considerado. Ora, observe que os valores obtidos de raios estão muito inferiores aos raios mínimos adotados nas curvas. Os raios adotados em curvas rodoviárias normalmente são da ordem de centenas de metros,
Os raios das curvas rodoviárias são da ordem de centenas de metros. Então, nós estaremos com erro muito inferiores a esse limite. Usualmente, os topógrafos para curvas de raios inferiores a 600 metros, eles preferem marcar de 10 em 10 para ter uma boa precisão no fechamento, já que a curva é locada a partir do PC e a partir do PT e devendo se encontrar no meio. Então, para evitar que as diferenças sejam superiores das tolerâncias, se o raio for menor que 600, os topógrafos preferem marcar de 10 em 10. Se o raio da curva for superior a 600 metros, a curva pode ser locada de 20 em 20 metros com boa precisão. Ou seja, mais alguns exemplos, se nós locarmos uma curva com raio de 300 metros e ela for locada de 20 em 20 metros, o erro cometido será de 4 milímetros apenas. Se ela for locada de 10 em 10 metros, o erro será de meio milímetro. Ora, e nós estamos falando que os raios da curva menores que 600 são marcados de 10 em 10. Para uma curva de raio 500 metros, que é um valor típico de curvas, se ela for locada de 20 em 20 metros, o erro será de 1,3 milímetros. E se ela for locada de 10 em 10 metros, o erro cometido será de 0,2 milímetros. Bom, esses valores fazem com que fiquemos bastante satisfeitos com a tolerância de erros admitidos em topografia, o fato de nós considerarmos a corda no lugar do arco, o erro cometido é totalmente desprezível. Em consequência, não deve haver nenhuma preocupação quanto a esta aproximação. Com isso, nós concluímos a aula 6 referente à curva circular simples.